ainda não acabou, rapaziada, sobre a questão do Hugo Souza. Será que o Corinthians vai mostrar as caras e se pronunciar sobre esta situação? O Vene Casagrande já lançou a nova aí, hein? Uma notícia nova sobre este assunto. E a galera aí da Energia 97 vai contar tudo direitinho para você que entrou neste vídeo agora para saber mais sobre este assunto. E é claro, quero lembrar a todos para hypar esse vídeo para todos os torcedores rubro-negros, todos os torcedores do Flamengo ver esse chororô do mano. Basta você ir nos comentários, arrasta pro lado que vai aparecer a opção hypar vídeo. Olha só, rapaziada, o que aconteceu com a Lelê e com o Mano. Os pessoal aí, os corintianos estão muito desesperados pelo Hugo Souza, que tem contrato com o Flamengo até dezembro, mas está emprestado aí para o Corinthians. E o Corinthians não quer pagar multa para o jogador jogar no domingo contra o próprio Flamengo. Olha só a situação do Corinthians, hein? Será que esse Corinthians é realmente caloteiro? Rapaz, não sei não, tudo pode acontecer, rapaziada. Já se inscreva em nosso canal, chegou agora, não é inscrito? Deixa o like também e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui deste canal. Muita coisa legal vai rolar aqui. Olha só o que aconteceu na Energia 97. Peraí, diga, Matinho. Uma informação importante, eu tô vendo aqui o Vene Casagrande até comentando sobre a história do Hugo e tal, bibibi, bobobó. E aí um Twitter perguntou pra ele, pá, mas e a história da multa? Quer dizer que o Corinthians pode optar por não pagar a multa só quando quitar que ele vai... Ele falou que não. Que tem que pagar agora? Ele É porque falou, aí só depende pode... do que tá em contrato, né? Não é assim. O Vene Casagrande explica aqui, o Corinthians só pode exercer a opção de compra se quitar o pagamento da multa pela escalação. Então, por exemplo, usou esses 500 pau aí, tem que pagar, vai usar de novo, tem que pagar e depois optar pela compra. Porque se não pagar, não pode optar pela compra. Segundo o Vene Casagrande. Oi. O que é 500 mil pra 2 Mas milhões, o Corinthians tá no momento que tá devendo pra todo mundo, irmão. Mas, ô Mota, vamos lá. Ô Caio, até inclusive com relação ao prazo, houve até por parte do Augusto Melo um engano, né? Tipo, porque ele achava que era no começo de outubro Dia que ele 1. poderia já manifestar o interesse de compra, e parece que esse interesse ele só poderia ser manifestado a partir do dia 10 ou dia 11. Dia 10. E quando aconteceu, ou seja, então para mim esse negócio da multa aí não faz sentido, Mota, porque se você já exerce o seu direito de compra, de opção de compra, pelo goleiro do Corinthians, aí, Hugo Souza, o Corinthians ele já pode manifestar no dia seguinte ou no 25. Chega lá e fala, ó, quero comprar o cara. Não, mano. Agora, se está parcelado, Lelê, se está parcelado e a primeira parcela tem o vencimento para janeiro de 25, o Corinthians não é obrigado a adiantar absolutamente nada pro Flamengo. Segundo o Vene, mano, isso aí tá em contrato. Então. Inclusive, tá em contrato também, assim como o contrato dá direito ao Flamengo, né? Aceitar ou não o garantidor oferecido pelo Corinthians para parcelar a compra de 60% do goleiro por 800 mil euros. Ele diz Essa que era a tá minha em contrato. Porque assim... Vene Casagrande, informação do Vene Casagrande, hein, gente? Então ele deve ter acessado lá o contrato. Ele é porque, bem assim, informado, né? eu sabia que estava no contrato que exigia a garantia, né? Ok. Só que aí eu não sei como funciona. Ele pode exigir a garantia no contrato, mas e aí, eu posso recusar tal empresa? Se tinha o nome da Segundo empresa, já ele, que eu sim. acho que não... O nome da empresa escolhida, eu acho que já não estava no contrato, por exemplo, a Brax, né? E tal. Aí eu não sei se isso está tudo no contrato, aí como ele tá falando que tá, tipo, eu posso aceitar ou não posso. E agora a questão... Dá direito ao Flamengo aceitar ou não o garantidor Então, e a questão da multa, mano, aí também vai disso aí do contrato. Se só pode exercer depois do pagamento ou não. Chupa, mano. Ô, Lelê. Tá ficando estranho isso aí. Ô, Lelê, pra mim é nítido que o Flamengo quer complicar isso daí e não dar o aval da transação com o Corinthians. Por quê? Primeiro, viram que fizeram merda.
Venderam por um preço irrisório um goleiro de alto nível. Segundo, o Flamengo vai tentar ganhar o máximo que ele puder, Lele, e tumultuar o quanto ele puder o ambiente às vésperas de um jogo. Isso é fato, gente, isso é fato. O Vene, ele tá trazendo as informações e é um cara muito bem informado. Eu gosto muito do trabalho do Vene Casagrande, mas é óbvio que ele tá pegando as informações aí via Flamengo. É alguém do Flamengo que tá passando isso pra ele. Tanto que o Marcos Braz, ele já deu uma declaração aí na saída do jogo, aí do último jogo do Flamengo, falando, vai pagar a multa, se não pagar, não joga. O Flamengo tá fazendo o jogo dele. Basta o Corinthians não ser, desculpa o termo, mas cabaço de fazer o que tá fazendo. Ou o Corinthians vai pra cima e vai pro pau, e realmente bota o pau na mesa e fala, não vou pagar essa porra, e depois aí discute na justiça o que vai ser feito, ou para de ficar dando justificativa pra Flamengo. Não, mas é que aí, mano, é o seguinte, Porra, eu concordo que o Flamengo tá fazendo tudo isso, pra tumultuar mesmo, tem essa questão de bastidores e tal, e tá na deles, ok. Só que aí você tem que ver o que está no contrato, porque se realmente tiver isso no contrato, aí o Corinthians não tem como não, tipo, ir pra justiça, porque você vai perder, entendeu? Aí eu não sei. Mas é que tá, mas ô Lelê, ou define logo a situação, é isso que eu tô falando. O Corinthians ele não pode ficar nesse chove e não molha, porque ora, as pessoas divulgam assim, os setoristas que cobrem no Corinthians. Olha, mano. Então, mas é que tá, ora, falam assim, os caras que estão cobrindo o Corinthians, olha, houve uma reunião interna e o Corinthians optou por não pagar a multa porque ele tem razão no que diz respeito ao contrato. Aí, ora, olha, o Corinthians ele vai aceitar pagar o valor da multa. Ou se posiciona e resolve logo essa merda, ou vai lá e bate o pau na mesa. E não vão fazer M também, hein? Pelo amor de Deus. Exato, mas é que tá. Mas, ô Lele, o Corinthians ele não pode ficar nessa inércia que ele fica durante todo o tempo, com relação a tudo. O Corinthians ele precisa ter uma postura um pouco mais viril com relação às atitudes que ele vai tomar. Corinthians e Flamengo estão travando uma batalha, inclusive da sua administração. Olha, tá na mão do Fabinho Soldado resolver. Não é interesse do Flamengo resolver, Lele. O interesse do Flamengo é receber mais uma parcela de 500 mil. O Corinthians ele precisa realmente aí se mostrar forte nesse sentido, Sombra. E se ele tem o contrato a seu favor, fala, atenção Flamengo, não vou pagar. Não vou pagar. Agora dá a impressão que o Corinthians não tem o contrato. Dá a impressão que vão pedir um contrato pro Marcos Braz. É que a gente não sabe o que está escrito no contrato. Tá mas com assim, cara de mais uma barrigada do Augusto Melo, hein? Me dá medo isso aí. Ainda que o Flamengo esteja querendo atrapalhar o andamento, prorrogar, porque possa realmente ter ficado frustrado, que fez um mau negócio, mas vamos supor que o Vene Casagrande esteja certo, que está lá no contrato, que cabe ao Flamengo aprovar ou não o garantidor do pagamento, o Flamengo está usando das regras do contrato. E o que me dá medo, mano, é que assim, a gente sabe que essa diretoria aí já teve uns probleminhas de pegar algumas questões e se confundir, né, e tal. O próprio Hugo teve esse negócio da data, que ele achava que era dia 1, é dia 10. Então tem que pegar esse contrato, pelo amor de Deus, analisar muito bem, pra não fazer nenhuma M aí que acabe depois até prejudicando na questão do Hugo, né? Então segue realmente a risca o que tiver no contrato aí. Se tiver isso aí no contrato, paga a multa e já era. E agora, até o Vene, ele fez posts dizendo, o Hugo pode jogar domingo? Pode, desde que o Corinthians pague a multa. Em 24 horas até após a partida, pague os 500 mil reais. Mas você não pode dizer que o contrato está ou não. Já é do Corinthians, se tem esse precedente do Flamengo poder escolher se o garantidor. Mas, ô Sombra, as pessoas que podem falar sobre o contrato são Corinthians e Flamengo. Eu não li o contrato, como eu garanto que talvez 99% das pessoas que estão falando sobre também não leram. É que as pessoas elas pegam informações de pessoas de dentro do clube e repercutem. O que eu tô falando com relação ao Corinthians em si, o que me incomoda, Caio e Lelê, é a inércia do Corinthians. Esse negócio, Sombra, desculpa, um contrato desse é um negócio que para um cara que trabalha com contratos, um advogado, um cara que trabalha no departamento jurídico, ele tem que ler isso daí e ter uma compreensão em 5 minutos do que ele tá lendo. Ele tem que ler isso daí e compreender de imediato. Não pode ficar nesse chove e não molha, olha, não sei se eu pago, não sei se eu não pago. O Corinthians ele deveria vir a público e se manifestar publicamente a respeito do que diz o contrato. O Corinthians ele tem que ter ali embasamento jurídico para poder falar sobre. Não dá para ficar nesse impasse de, olha, não sei se eu pago, não sei se eu não pago, vou tentar ver aqui, vou tentar ver ali. Ou resolve-se logo, ou paga a porra da multa. Mas não deixe isso daí se estender, porque dá a impressão, Sombra, que é o Flamengo que tá dando as cartas. O Corinthians mais uma vez, o Corinthians mais uma vez
E é porque o Mas jogador aí é que tá, dele se o ainda, Corinthians mano. tem... Não, é dele, vírgula. É dele, vírgula. É O Corinthians dele, tem um ele tá contrato, emprestado ao Motinha. Corinthians. Não. Aí que tá. O Corinthians ele tem um contrato que, se ele exercer a prioridade de compra, ele compra o jogador. E o Corinthians já manifestou: vou comprar o Hugo Mas Souza. até pagar Mas não pelo é. não- Pagou ainda. Mas se vamos supor, até teu colega de SBT, vamos supor que o que ele esteja falando é verdadeiro. E o Flamengo não aceitar os garantidores do pagamento, vocês vão ter que pagar à vista para realmente ter o Hugo. Exato. Então, mas é que tá. Mas aí, Sombra, entra naquilo que eu falei. Se o Corinthians manifestou interesse, independentemente de não ter ainda um garantidor apontado pelo Flamengo, para que ele possa comprar o Hugo em definitivo, o Corinthians ele é obrigado a pagar a primeira parcela do Hugo até janeiro. Vai discutir na justiça, fala, beleza, vocês não aceitaram a Abrax, que é uma empresa que já tem contrato com vocês também? Então, amigão, até janeiro eu vejo se eu acho outra, senão eu pago à vista. Mas até dezembro ele é um jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians. E se o Corinthians não cumprir o que está previsto no contrato de empréstimo e compra, Não tem jeito, né? não tem jeito, Não Roma. tem jeito. Mas é que tá, ele é um jogador do Flamengo, Sombra, até o Corinthians manifestar a intenção de compra, coisa que ele já fez. Mas isso é o seu entendimento. Algum advogado do direito esportivo deu esse parecer? Não, então, é que a Então, gente não mas sabe, mano, é o que tá o lá. prazo do contrato, que inclusive o Augusto Melo falou que queria comprar o Hugo no começo de outubro, e o prazo do contrato para o Corinthians manifestar o interesse de compra era a partir do Isso. dia 10. Mas É nisso que eu tô também, me baseando. mas o contrato não tem só o prazo para manifestar. Ele tem também, segundo o Vene Casagrande, um item que fala: cabe ao Flamengo admitir ou não determinado garantidor do pagamento. Perfeito. Não, eu não sei. É uma cláusula. Tem o prazo, a cláusula do prazo, e tem essa cláusula, segundo o Vene Casagrande, essa outra cláusula. Uma vale, mas a outra também vale. Pode ser que tenha uma cláusula a respeito da questão da multa, de tipo assim, você só se isenta de pagar a multa caso já tenha pagado a primeira parcela por opção de compra. É isso que a gente não sabe, entendeu? Se tem ou se não tem essa questão da exigência do pagamento antes, Não. pra depois você considerar que o jogador E se o já é do Corinthians tem Corinthians. tanta razão assim, por que ele não vem e expõe publicamente? Então, como aí você era a está questão, pedindo? é a questão É isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Olha, Pra todo mim, a mundo diretoria do engana o Corinthians mano, é hein? extremamente submissa. Todo mundo engana. Pra mim, a diretoria do Corinthians é Uma nova extremamente série, né, submissa, que vai ter. inerte, porque eu vejo do lado do Flamengo todo mundo falando sobre. E do lado do Corinthians, olha, vou ver se, olha, estamos reunidos, olha, estamos apurando. Estão apurando porra nenhuma. Chega lá e decide lá o que vai fazer. Ou paga a porra da multa, ou fala, Flamengo, não vou pagar e eu tenho razão no contrato. Acabou simples assim. Só que pra mim, Lelê, me incomoda, novamente, repito, a inércia da diretoria do Corinthians. É sempre todo mundo falando um monte, todo mundo fazendo o que bem quer, e a diretoria do Corinthians parece que tá perdida. Parece que Qual a tem um novidade? monte de aluno fazendo estágio lá dentro. Qual a Brincadeira, novidade? Essa diretoria, com todo respeito, acompanha o Corinthians à distância. É problema atrás de problema, é enrolação atrás de enrolação. Não é novidade nenhuma pra mim. É o que eu Com todo falei que era respeito. meu medo aqui, porque, por exemplo, pô, eles já se confundiram em data, já se confundiram em várias coisas aí que se manifestou e depois foi ver e não era bem assim, né, pô? Então esse é meu medo, por que eles não estão se manifestando nem fazendo nada? Realmente, ó, melhor, analisa bem direitinho pra não fazer M Então, aí, hein? Ô, Caio, Pelo amor. você olhando, apesar de corintiano, você olhando de fora, que análise você faz disso aí, tudo que foi debatido? Tá, eu vou fazer primeiro o seguinte. Primeiro, mano, eu concordo 100% com tudo que você falou e tudo que você fala. Você é um dos únicos corintianos raiz que ainda existe Obrigado. no futebol. Certo? Valeu. Mas, juridicamente falando, um contrato vigente, ele não pode ser transposto com outra intenção de mover um novo contrato. É assim, essa história ela vai continuar até acabar o jogo de domingo. Na hora que acabar o jogo de domingo, eles vão falar, beleza, vai ter que pagar a multa, o interesse é de vocês. A única coisa de garantia que o Corinthians tem nessa história, pelo que está sendo falado na mídia, pelo que todo mundo já trouxe, ninguém pode comprar o Hugo enquanto o Corinthians não desistir da compra. O interesse é do Corinthians e isso é objeto do contrato. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai continuar com o Hugo lá. Então, passado o jogo, ganhando ou perdendo, e o Flamengo está querendo esperar isso. É a seguinte, eles perdendo o jogo no domingo,
eles vão falar que deram baile, é isso que vai pra mídia, vai ficar esse negócio, blá blá blá. Eles ganhando no jogo domingo, no dia seguinte eles aceitam a Brax. Esse é o ponto. O Flamengo, ele faz isso. Também o Flamengo acho. é um time pequeno. Ele é um time pequeno que tem toda a mídia por trás dele para torná-lo grande. A questão é, a gente tem que peraí. ficar na nossa. É importante... Você não pode falar que o Flamengo é pequeno, né? Poder você pode, mas é meio absurdo, né? Mas pensa assim, ó, quando você vê o seguinte, tudo que sai na mídia, o Flamengo fez isso com a questão do Hugo, ele fez a mudança das datas, ele reclama de A, ele reclama de B, e ele está sempre respaldado por instituições que estão ali fazendo ele porque ele leva a massa, etc, etc. Isso dá ibope e o Flamengo faz isso. É um jogo de bastidores, porque o Flamengo tem isso. muita força nisso, nessa questão de bastidores. Eu concordo quando o Mano fala, por exemplo, quando pega lá a galera do Flamengo falando sobre isso, eles estão jogando, apimentando, porque aí o Corinthians entra pilhado, já tá numa pressão danada, entra pilhado, não consegue jogar direito. É benefício para quem, essa história toda? Isso é uma cortina de fumaça danada. É o futebol raiz que o Mano defende. Bastidores, briga, Não, é futebol provocações. raiz. Peraí, Mas, ô Sombra, Oi, fala, Caio, complementa aí. Não, eu só ia dizer assim, ó, quando eu falo que eu defendo o Mano, é porque ele é Corinthians, independente do que esteja acontecendo no Corinthians, e a gente tem que defender. A questão é, só quem pode falar mal do Corinthians é nós mesmos. Todo mundo se junta pra falar mal, mas a gente, nos nossos grupinhos de corintianos, a gente também fala mal. É Só que mesmo? na Onde frente mais do eu não sabia, mundo, rapaz. Ele defende. É isso. Nossa, fala mal, No hein? grupinho acontece o quê? É Conta legal, pra nós, né, conta meu? pra Não, nós. mas, ô Fala Caio, mal. o que me incomoda nessa situação toda, cara, é justamente... Eu avisei vocês, o Mano e a Lelê estão indignados porque o Corinthians ainda não se pronunciou sobre este assunto, sobre o Hugo Souza. Será que vão pagar multa pro jogador jogar já no domingo contra o Flamengo? Rapaz, tudo pode acontecer, rapaziada. Vamos ficar atentos aí. Liga aí o sininho de notificação, porque tudo vou colocar aqui para vocês assistirem na íntegra, principalmente o chororô dos corintianos. Eu já dedico os créditos ao canal Energia 97. Quem ainda não conhece, o link do canal está aqui na descrição. Não custa nada você dar uma passadinha lá. E é claro, já se inscreva aí no nosso canal aí para você não perder nenhuma novidade do Mengão. Já deixa o like também. Não esqueça de hypar o vídeo. E é claro, ativa aí o teu sininho aí. Lembrando, ativa o teu sininho para você não perder nada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!